caos, desânimos e distrações. Nós vivemos dias assim, né? De caos, de desânimo, de distrações. É tudo tentando nos parar, tudo tentando te tirar do caminho que nos leva à salvação, o caminho que é Jesus, o único caminho que nos leva a Ele. Não tem outro caminho de chegar a Deus a não ser por Jesus. Amém? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão. Então, o mundo, ele tenta tirar isso, ele tenta te parar, ele tenta te desanimar, ele tenta te distrair, ele tenta colocar coisas, empecilhos, tenta embaraçar as pessoas no pecado, para que elas fiquem presas e não consigam chegar no caminho da salvação, que é o nosso Rei, que é o nosso Senhor Jesus. Ele vem. A esperança da igreja não está nessa terra, está na glória eterna. Se nossa esperança fosse aqui, irmãos, já era para nós, porque esse mundo é nascer, viver e morrer. Como eu falei hoje aqui, né? Nós viemos para essa terra sem nada, trabalhamos nela a vida inteira para conquistar e vamos embora sem nada. Nós não levamos nada dessa terra. Então, que esperança que nós vamos ter nesse mundo? Que esperança que você pode ter nesse mundo? Se há tantas tristezas, tantas tribulações, tantas coisas, tantos cansaços, tantas dores, tanta enfermidade. Mas lá não haverá choro, lá não haverá dor, lá não haverá cansaço, lá não haverá desânimo, não haverá tristeza. É só lá na glória. E ele foi, mas ele prometeu voltar. Eu vou preparar-vos um lugar e voltarei. Ele disse, ele foi somente preparar o lugar para voltar. Aí você fala, mas desde a época da minha avó que eu escuto que ele está voltando. Mas ele, o que ele promete, ele cumpre. Todas as profecias, promessas do Senhor na Escritura, na Palavra de Deus, ela tem se cumprido uma por uma. E a volta dele vai ser mais outra que será cumprida. E o inimigo, sabendo que isso aí é iminente, sabendo que não tem como desfazer a volta do nosso Deus, ele tenta colocar tudo para tentar distrair. Ele coloca que faz o ser humano acreditar em ETs, alienígenas, que vão ser abduzidos, né? Porque como é que nós saberia disso se não fosse o inimigo tentando colocar coisas na mente das crianças, na mente das pessoas? É para tentar apagar o arrebatamento que vai acontecer. A igreja vai ser arrebatada. Ela vai ser tirada dessa terra. Isso é a realidade. E a promessa da vinda é certa e gloriosa. A promessa do Senhor, a promessa da vinda dele é certa e gloriosa. E todo olho verá que ele vai voltar. Todo olho verá o nosso Rei, o Senhor. Vai ser um marco, vai ser uma coisa que vai abalar os céus e a terra, a volta do Senhor. Assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, a volta do Senhor vai acontecer no abrir e fechar de olhos, no abrir e piscar de olhos. Ele vai voltar. E Jesus não disse talvez, ele disse voltarei. Ele não disse talvez voltarei, ele disse voltarei. Ele vai voltar. É a promessa mais verdadeira. Todas as promessas são verdadeiras, mas essa é a promessa da igreja. A promessa que você pode, sem duvidar, que vai acontecer, que ele vai voltar. E se ele não voltar para nós, enquanto nós estamos vivos, nesse arrebatamento, ele vai voltar particularmente para cada um. Assim como ele tem voltado para muitos, ele já voltou, né? Quando chega o dia da morte, quando chega o fim, ele voltou nesse dia, seja para a salvação ou não, mas ele voltou. E ele vai voltar para todos. Todo ser humano vai passar por isso. E o tempo pode passar, o mundo pode zombar, porque eles estão zombando das coisas santas, eles estão zombando das coisas do nosso Rei, eles estão zombando das coisas sagradas, mas não adianta. O tempo, eles podem zombar, eles podem fazer o que for, mas a promessa permanece viva para sempre, para todo sempre, amém? E a Bíblia termina com esse clamor: ora vem, Senhor Jesus. É o hino que nós louvamos: ora vem, Senhor Jesus. Nós temos que clamar: ora vem, Senhor Jesus. E se o seu coração estiver preso demais a essa terra, a volta dele vai parecer um incômodo.
Se o seu coração estiver preso demais nessa terra, se você estiver preso demais, mas eu tenho que casar, mas eu tenho que conquistar isso, mas eu tenho que... Engano, grande engano que o inimigo coloca na mente do ser humano, porque tudo aqui é passageiro, tudo aqui vai ficar aqui, tudo aqui vai passar, mas a nossa salvação, a nossa eternidade, essa que é verdadeira. Quem ama, espera com alegria. Quem ama o nosso Deus, espera com alegria a volta dele. Você tem que ansiar, você precisa ansiar. A noiva, quando chega o dia do casamento, ela fica ansiosa. No dia que eu fui casar, eu fiquei tão ansiosa que, com medo, choveu no dia, eu falei, ai meu Deus do céu, ninguém vai no meu casamento. Mas deu tudo certo e é maravilhoso o dia, quando chega o dia do casamento. Assim será o dia do nosso casamento com a noiva de Cristo, com o Senhor Jesus. Amém? E assim a igreja tem que anseiar a volta de Jesus como um casamento, que você se prepara para o grande dia. É isso que nós devemos ser. A noiva precisa estar preparada, né? Não tem como a noiva casar de qualquer maneira. Quando a noiva chega para casar, a noiva é o centro do casamento. Quando ela chega maravilhosa, ela chega linda, todo mundo fala, nossa, como ela está linda. Ela fica toda ornamentada para aquele grande dia, e é um dia maravilhoso. Então a noiva ela tem que estar preparada. Assim a igreja ela tem que estar preparada. Não tem como você chegar ao céu de qualquer maneira. Não tem como a igreja, uma noiva chegar suja, com as vestes sujas. Ela precisa estar com as vestes limpas. Em Mateus 25, a parábola das 10 virgens fala: todas estavam esperando, mas somente as prudentes estavam com azeite suficiente. Todas esperavam pelo noivo, mas somente 5 estavam preparadas. Somente 5 tinham azeite para aguardar a volta do noivo. E o noivo não vai atrasar para o dia da volta, para arrebatar a sua igreja, para o encontro do noivo com a sua igreja. E a noiva, o noivo não atrasa, é a noiva que adormece. Toda a igreja está adormecida, mas ela precisa alimentar, encher a sua lamparina de azeite para aguardar a volta do noivo. E você está com azeite de reserva? É a pergunta que eu te faço. Você tem azeite de reserva para aguardar a volta do rei? E você está cheia do Espírito Santo? Ou está cheia de rotina desse mundo, afazeres desse mundo, distrações desse mundo? Nós precisamos estar cheios da presença do Espírito. É Ele que vai nos ajudar, é Ele que vai nos guiar, é Ele que vai nos conduzir até o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E Ele vem buscar uma igreja viva e cheia de esperança. É o que deve ser pregado em todos os cultos, deve ser pregado e alimentado a esperança da igreja. Que a nossa esperança não está nessa terra, nossa esperança está em Cristo. Amém? Nossa esperança está na volta de Cristo. E não uma igreja fria, religiosa e sem paixão. Ele não vem buscar uma igreja fria. Ele não vem buscar uma igreja religiosa. Ele não vem buscar uma igreja que está sem paixão, sem sede, sem fome. Ele vem buscar uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja que clama: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Uma igreja que quer a volta dele. Uma igreja que anseia pela volta dele. É essa igreja que ele está vindo buscar. E a esperança da vinda de Jesus nos sustenta na dor, purifica a nossa caminhada e nos separa do mundo. É apenas a esperança no Senhor que nos faz continuar. É a esperança do Senhor que nos faz permanecer. É essa esperança que nos faz continuar. É essa esperança que faz a igreja permanecer firme, sabendo que Ele vai voltar para te buscar. Ele vai voltar para nos buscar. No nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. Então essa esperança, hoje eu declaro, eu profetizo na sua vida, que essa esperança está novamente já acendendo no seu coração. Se estava adormecida, você volte a despertar nessa noite, no nome do Senhor Jesus, a esperar a volta do Senhor Jesus. E a esperança na volta de Jesus, ela não te paralisa, ela te
desperta. A esperança na volta de Jesus, ela não pode te parar, ela tem que te despertar. Você tem que estar despertado na volta do Senhor Jesus. Não paralisado, não com medo. Ai, mas se ele voltar, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo? Não, você tem que estar despertado para a volta dele, está buscando preparar para a volta do Rei, para a volta do Senhor Jesus. É tempo de lavar as suas vestes, é tempo de se buscar a santidade. Aí você fala, mas ninguém consegue ser perfeito nessa terra. Nós não conseguimos, mas o Espírito Santo que nos ajuda, o Espírito Santo que nos guia, o Espírito Santo que nos leva ao caminho que nós devemos seguir. É Ele que nos conduz. Amém? Então é possível. E a palavra é bem clara. Sem santidade ninguém verá ao Senhor. Então nós temos que buscar a santidade, a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. É ela que nós devemos buscar todos os dias. E você consegue ela com a ajuda do Espírito Santo. Então peça ao Espírito Santo, me ajude a santificar a minha vida, me ajude a estar pura diante de Ti. Eu sou pecadora, mas eu me arrependo. Eu sou pecadora, mas eu te peço perdão. As minhas falhas, lava as minhas vestes. E a esperança te faz levantar, ela te faz, a volta de Jesus te faz levantar, a volta de Jesus te faz orar, a volta de Jesus te faz pregar, a volta de Jesus te faz perdoar, porque se não perdoarmos, como Ele nos perdoará? A volta de Jesus nos faz servir com zelo, com alegria. Jesus está às portas, Jesus está às portas, Ele está mais perto do que você imagina. A palavra fala que naquele dia haverá fomes, pestes, haverá guerras, rumores de guerras, mas ainda não é o fim. Mateus 24. Mas aí em Mateus 24, vamos abrir aqui comigo. Ele fala, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que horas há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Por isso estai-vos percebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. Amém? Então, essa palavra, ela fala, se o pai de família soubesse o dia que ele ia ser roubado, ele iria preparar até os dentes, né? Chamar a polícia, colocar cerca elétrica, colocar proteção, mas não tem como saber. Assim vai ser a volta do Filho do Senhor, do Filho do Homem. E ninguém sabe esse dia. E como nos dias de Noé ninguém quis acreditar que viria um grande dilúvio sobre a terra e a terra seria destruída. Ele pregou, ele falou, mas todo mundo riu dele, caçoou dele. E quando chegou o dia do dilúvio, veio uma grande tempestade e inundou toda a face da terra. E somente a família de Noé se salvou. Então a volta do Senhor Jesus vai ser da mesma maneira. O inimigo tem colocado pessoas para zombar, pessoas para fazer o ser humano desacreditar da volta dele. Mas muitos vai ser pego de surpresa. Muitos vai ser pego de surpresa por não acreditar, por não preparar, por não vigiar. E a volta do Senhor Jesus vai chegar. Amém? É louco essas pessoas de não saber. O tempo todo isso não para. Todo dia tem uma pessoa indo embora dessa terra. Então a hora nós não sabemos, a hora também que vai chegar para nós. Nós não tem como saber. Se nós soubéssemos o dia da nossa morte, nós faríamos tudo diferente. Mas nós não sabemos o dia que chegará o nosso dia. O dia, só o Senhor sabe o meu dia, o seu dia, e a hora que Ele virá buscar todos a sua igreja santa, lavada e remida pelo seu sangue. Então é tempo de preparar, é tempo de vigiar, é tempo de buscar, é tempo de se arrepender, é tempo de lavar
as suas vestes do Senhor Jesus. É tempo da igreja despertar. Acorda, tu que dormes. Acorda, igreja. Ora, vem, Senhor Jesus. E Jesus está às portas e hoje Ele te convida a renovar o seu azeite, a encher a sua botija de azeite no nome do Senhor Jesus, voltar ao primeiro amor, voltar à paixão pelo Senhor Jesus. Diga para Ele nessa noite: Senhor, eu te amo, Senhor, eu quero morar na glória contigo, Senhor, eu não pertenço a essa terra, Senhor, eu não sou daqui, eu não moro nesse lugar, eu não sou dessa terra, nós somos apenas peregrinos nessa terra. Você está aqui apenas de passagem. É muito rápido, irmãos, a vida do ser humano na terra. E como nós temos falado, imagina se fosse grande. Tanta maldade, tantas pessoas perversas. Imagina se essas pessoas vivessem a vida inteira. Misericórdia. É preciso, né? A morte, ela é preciso chegar para que o ser humano, ele tenha o seu dia, o julgamento do Senhor. Mas nós temos a esperança, né? Nós tivemos o castigo da morte, o ser humano teve o castigo da morte, mas o Senhor Jesus, Ele veio para morrer por mim e por você, para nos dar direito à salvação. E o que nós antes éramos escravos, para ser condenados para o fim, sem eternidade, Ele veio e morreu naquela cruz por nós e nos deu direito à salvação. E hoje nós temos direito à eternidade. Hoje nós temos direito a morar com o Senhor. Hoje nós temos direito à salvação, à eternidade no Senhor. Então é o Senhor Jesus que fez isso por mim e por você. Nós te louvamos, agradecemos a Ele. Então eu te convido nessa noite a trocar a ansiedade das coisas dessa terra. Lance sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Então não preocupe se você vai comer, não preocupe se você vai beber, não preocupe com o que vai acontecer, mas troque a sua ansiedade pela esperança no Senhor. Troque a sua ansiedade pela esperança no Senhor. Ele tem muito mais para mim. Então, a palavra fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para a sua igreja. É muito além de tudo de melhor que você imaginar que tem nessa terra. O que Ele tem é muito melhor. O que Ele tem é muito maior do que tudo nessa terra. Então troca a sua ansiedade pela esperança. Em nome do Senhor Jesus, saia daqui, lance sobre Ele a sua ansiedade e saia daqui com o coração cheio de esperança no Senhor Jesus. Não se turbe o vosso coração, eu voltarei. Não se turbe o vosso coração, Ele vai voltar. Não preocupe, não fique ansioso, mas espere a volta dele. Aquele que vem virá e não tardará. Ele vem, amém? A igreja cansada vai dormir, mas a igreja cheia do Espírito se mantém acesa. A igreja que cansa, ela dorme, mas a igreja cheia do Espírito Santo, ela se mantém viva, ela se mantém acesa. E o que nós precisamos buscar todos os dias? A presença do Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre essa igreja, sobre este lugar, em nome do Senhor Jesus. E o céu está pronto, falta só a noiva se preparar. O céu já está pronto, te esperando. Os céus, os anjos, o Senhor, o trono do Senhor já está tudo preparado. A mesa do Senhor já está preparada. Só falta a igreja se preparar, só falta você se preparar, só falta eu me preparar, só falta você se preparar para a volta do noivo. O noivo vem em nome do Senhor Jesus, e Jesus está voltando, e o céu já está em movimento. Você vai ver muitas coisas acontecendo. Nesses últimos dias nós temos visto muitas coisas acontecendo pela mão do Senhor, pelo poder do Senhor. As cartas apocalípticas estão todas abertas, e o Senhor Jesus está voltando em nome do Senhor Jesus. Eu estou fazendo um estudo sobre as cartas de Apocalipse, as cartas de João para as 7 igrejas. E a igreja de Filadélfia, a igreja que não recebeu nenhuma repreensão, a igreja fiel. A igreja, e o anjo da igreja escreve isso e diz: o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar.
Ele já colocou uma porta aberta diante de você, diante da igreja dele. E ninguém pode, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É uma igreja fraca, é uma igreja que tem pouca força, mas não negou o nome do Senhor Jesus. Amém? Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Em nome do Senhor Jesus. Guarda o que você tem. Guarde o seu azeite. Guarde a sua vida servindo ao Senhor. Vale a pena servir ao Senhor. O mundo não tem nada para te oferecer. O mundo é só tristeza, dor, desânimo e um abismo, né? Ele só leva para isso. Mas o Senhor Jesus, ele tem tudo que você precisa. Gozo, paz, alegria e a eternidade com Ele, morar com o Senhor Jesus na glória. Glória a Deus, aleluias. Eu quero te convidar nessa noite a imaginar o dia do arrebatamento, o dia de você estar na glória. Imaginar que o céu é muito melhor do que essa terra. Imaginar que estar com o Senhor Jesus é muito melhor